A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Deixa eu ler aqui para a nossa meditação rápida, Salmo de número 1. Salmo de número 1. Versículo 1 em diante, que diz assim: Bem-aventurado o varão, varão é homem. E quando a Bíblia fala homem, ela não está falando no sentido literal só nos homens. Ela está falando a todos os seres humanos, homens e mulheres. Então, mas como está escrito bem-aventurado o varão, então eu vou continuar lendo assim. Mas você que é mulher, é para você também, até mesmo porque você é varoa. Né? Você é varoa. Então, bem-aventurado o varão e a varoa, o homem e a mulher, que não anda segundo o conselho, certo? O conselho, as orientações dos ímpios. Ímpio é a pessoa que não tem Deus na vida. Você sabe que naquele chapéu, não é chapéu o nome, é uma outra coisa, que fica sobre a cabeça dos padres e bispo e do papa. Está escrito aqui assim, naquele coisa que ele usa aqui, eu esqueci o nome agora, está escrito assim, pio. Você sabe o que significa pio? Muito religioso, ou seja, muito religioso. Então, se você colocar antes do pio, certo? Você colocar o i e o m, aí vai ficar ímpio. Então, pio é muito religioso e ímpio é não religioso, certo? É por isso que, por exemplo, Cristo é ungido. Anticristo quer dizer contra Cristo. Contra Cristo. Então, ímpio, se aquilo que está escrito na cabeça do padre, dos bispos, da Igreja Católica, do Papa, aquela palavra pio é muito religioso, e ímpio significa não religioso. É o contrário daquilo. Não tem nenhuma religião, não tem nada com Deus, certo? Não acredita em Deus, não gosta de Deus. Tudo para ele é baseado nas coisas naturais daqui da terra. Ele é uma pessoa natural. Mas ele não gosta de Deus. Tudo que ele tem, ele dá a honra e glória para ele mesmo. O Deus dele é o dinheiro dele. Tudo que ele recebe, ele diz que foi a base do seu trabalho, dos seus esforços. Ele não dá honra e glória e louvor e adoração a Deus. Ele não agradece nada a Deus, porque tudo que ele tem, ele diz que conquistou pelos seus próprios esforços. Então, essa pessoa é um ímpio. Então, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. As pessoas que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, antes ele medita na Bíblia, antes ele medita na palavra do Senhor, antes ele ouve e se aconselha com aqueles que são de Deus. Homens e mulheres de Deus, que conhecem a Deus, que conhecem a palavra, que meditam na palavra, pessoas de oração, pessoas que têm uma aliança e um compromisso com Deus, profetas de Deus. Essas pessoas que assim fazem, o que é que acontece? Pois eles serão comparados, diz aqui o versículo 3, será como uma ave plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Então, o bem-aventurado é aquele que anda segundo o conselho e a orientação de Deus por intermédio da palavra. E Deus não vai descer lá de cima do céu, tá certo? Para falar pessoalmente com você, como ele falava com Abraão, como ele falava com Moisés. Sabe por que ele não vai fazer isso? Sabe por que ele fazia isso antes? Porque aqui na terra não tinha ninguém para ele usar. Por isso que ele falava.
Ele não vai descer de lá. Ele vai usar os seus servos que estão aqui. Sabe por que ele usou a jumenta para falar com Balaão? Sabe por quê? Porque lá não tinha ninguém que ele pudesse usar. Não tinha nenhum profeta lá que ele pudesse usar. Nem um ser humano que tivesse uma aliança, um compromisso com ele que ele pudesse usar. Por isso que ele usou a jumenta. Sabe por que ele usou o corvo, que é o urubu, para levar comida, para levar carne e pão para o Elias lá no ribeiro? Porque até que ele poderia usar alguém, um ser humano, para levar. Mas se ele usasse algum ser humano para levar pão e carne para o Elias lá no ribeiro, alguém ia seguir ele ali, porque o rei Acabe estava procurando Elias para matar. Alguém ia seguir aquela pessoa e ia encontrar Elias no esconderijo lá no ribeiro. Por isso ele podia também escolher um outro pássaro, mas também alguém ia seguir. Mas quem é que vai seguir o urubu, gente? Então, porque o urubu só gosta de carne podre, de carniça. Então ninguém vai estar perto de urubu, mas ia seguir o urubu para onde que o urubu vai com as coisas no bico? Só pode ir lá para um lugar distante para comer, e lá está fedendo. Então Deus foi muito sábio, inteligente, como ele é mesmo, por natureza, e escolheu aquele urubu ali, tá certo? Então você veja bem, que lá no Hades, quando a alma lá do rico clamou para o Abraão, dizendo: pai Abraão, manda que alguém daí vá lá na terra pregar para os meus irmãos que estão lá, para que eles ouçam o evangelho, se arrependam e não venham para este lugar de tormento que eu estou. O que foi que o Abraão disse para o rico? Olha, lá eles têm os profetas. Lá eles têm Moisés, tem Josué, tem os profetas. Ouçam eles. Então, Deus... Aí porque você pode dizer: mas irmão, mas Deus usa quem ele quer, quando ele quer e para que ele quer. Né? Deus usou a jumenta, Deus usa ímpios, né, para falar. Eu tenho certeza, você pode ter certeza disso, que eu conheço a Bíblia e eu sei que Deus usa, eu ouço muitas histórias, eu sei que Deus já usou o ímpio para falar com pessoas. Isso aí não é muito comum, isso aí é sempre assim meio raro acontecer. Ou porque não tem ninguém lá, tá certo? Digno dele usar para falar com aquela pessoa, ou porque aquela pessoa está numa situação tão difícil, que Deus, além de ter o propósito de falar com ele, certo? Exortar ele, edificar ele pela palavra, Deus ainda quer, certo? Envergonhar ele, mostrar para ele, porque, irmão, é uma vergonha, é uma decepção. Quando um ímpio, uma pessoa que não tem Deus na vida, tá certo? Fala com você e lhe exorta, lhe repreende. Isso aí é decepcionante, isso aí, né? A pessoa fazer isso, porque o normal é o crente chegar na autoridade do Espírito Santo e falar com a pessoa e repreender ela e ser usado por Deus. Mas acontece que a pessoa está ali tão cega que Deus já usou vários crentes, vários profetas seus, homens e mulheres de Deus, e aí não quis ouvir. Aí Deus, por amor, aí usa o ímpio para falar com ele. Para a glória de Deus e a vergonha daquela pessoa que era para estar falando para aquele ímpio, e agora tem que ouvir o ímpio e exortar ele, tá certo? Para a vergonha dele, para que ele possa então entender que Deus é poderoso. Mas, irmãos, o que tem hoje de homens e mulheres de Deus, que Deus pode usar aí do seu lado, o que tem de profeta de Deus, de profetisa de Deus, de homem e mulher de Deus que Deus pode usar, aleluia, e Deus já usou muitos profetas dele para falar com você. Deus já usou muitos servos e servas dele para falar com você. Acontece que você não ouviu. Você não ouviu a voz de Deus, você não deu crédito à voz de Deus, tá entendendo? E aí agora, tá certo? Uma pessoa ímpia que não é servo de Deus está falando com você, aí você está dando crédito, né? Aí você está acreditando. É Deus que está usando, tá certo? Então, entenda isso, aleluia. Que Deus usa sim o ímpio, usa sim até Satanás, que ele quiser usar, ele usa para falar com você, mas quando não tem um profeta para falar com você. Mas quando tem um profeta, certo? Ele vai falar com você.
Então, irmãos, entenda isso bem e medite. Todo o conselho, o ímpio, ele pode até falar com você até com base bíblica, mas entenda, ele é um ímpio, tá certo? E a intenção do diabo, tá certo? Nunca é que você seja abençoado. A intenção do diabo é sempre que você vá para baixo. Você vê que ele falou com Jesus, citou o Salmo 91 para Jesus, citou a palavra para Jesus, aleluia! Mas ele estava sendo usado por Deus? Não, usado por ele mesmo, pelo próprio diabo mesmo, tá certo? Então preste bem atenção, fique atento, meu irmão, fique esperto, tá certo? Ande segundo o conselho dos ímpios. Você tem um pastor. Você tem, na sua igreja, além de ter um pastor, tem presbítero, tem diáconos, tem evangelista, tem servo de Deus, tem homens e mulheres que Deus usa, você tem um círculo de oração, você tem uma coordenadora, você tem pessoas com quem você pode se aconselhar, tá certo? Não fique contando seus problemas para ímpio. Em vez disso, procure o seu pastor, procure os obreiros da sua igreja, os presbíteros, anciões, as irmãs do ciclo de oração e conte para eles. Não fique contando. O seu problema, sabe qual é? Que você já falou para muitos e até agora a resposta não veio, aí agora você sai falando para ímpio dos seus problemas, sai falando do problema que está havendo com seus filhos, sai falando do seu esposo, sai falando da sua esposa. Minha irmã e meu irmão, se Deus não resolveu o teu problema até agora, tá certo? Porque ele ainda não quis resolver, porque ainda não chegou a hora de resolver, você está achando, se as palavras que foram orientadas a você pelos servos de Deus ainda não surgiu o efeito, aleluia, você está achando o quê? Que o ímpio é que vai te ajudar? Que é a palavra do ímpio que vai proporcionar um efeito de imediato na sua vida? Aleluia! A Bíblia está dizendo, bem-aventurado significa feliz, o Salmo 1. O varão, a varoa, o homem e a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não importa. O conselho dele até que é bem fundamentado, tá certo? Tem até assim uma base bíblica, mas ele é ímpio. E a Bíblia está dizendo para ti não andar segundo o conselho dele. Ela não está dizendo se o conselho dele for bom, tiver base bíblica, anda. Está dizendo não anda. Não conta o teu problema para ímpio. Não conta o teu problema para quem não tem conhecimento de Deus, para quem não tem Deus na vida. Não conta o teu problema para ele. Seja sábio, seja inteligente. Tá certo? Conte o teu problema para Deus em oração e conte o teu problema para homens e mulheres de Deus. Conta o teu problema para o teu pastor. Conta o teu problema para o teu líder religioso. Porque ele é a pessoa que Deus vai usar para falar contigo. Tá certo? Você vê nos 5 primeiros livros da Bíblia o que é que diz? Disse Deus a Moisés. Moisés era o líder do povo de Israel. Fala ao povo de Israel. Tá certo? Então eu sempre digo, irmão, a igreja onde nós congregamos tem lá o pastor Ailton. Ele se considera uma pessoa leiga, que ele não tem muito cultura, não tem muito cursos teológicos. Tem muitos lá, obreiros, presbíteros, sábios, que tem vários cursos e tal e tal. Mas eu sempre, sabiamente, eu digo para todas as pessoas e os irmãos, olha, vai e conta o teu problema para o pastor. Conta o teu problema para o pastor Ailton. Porque, olha, se Deus tiver que usar alguém para falar contigo, para te dar um conselho, para te dar uma orientação, ele vai usar o pastor Ailton. Não importa se tem lá presbítero, obreiro, mas que tenha mais conhecimento da Bíblia, mais estudos teológicos, mais preparação teológica, mais tempo de crente, mais tempo de oração, mais cultura, mais estudos seculares, não importa. Deus não é Deus de bagunça. Ele vai usar o teu pastor para falar contigo. É o teu pastor que ele vai usar. Então, quando surgir o problema, procura o teu pastor, procura o teu líder espiritual e fala com ele. E o que ele te dizer, coloca em prática. E pronto. Não tem que estar falando mais para ninguém. Não tem que estar falando para pessoas que não têm Deus na vida. Não tem que estar falando para religioso, não, porque religião não resolve o problema de ninguém. Tem que falar para os servos e servas de Deus, que têm compromisso com Deus, porque Deus vai falar para eles. Aleluia! Mas primeiramente, o irmão sai para ir falando para todo mundo, a irmã sai falando para todo mundo.
Aí o último que vem saber é o líder principal dela, que é o pastor dela. Tá certo? Quando o pastor fala, ela não dá muita atenção, mas quando o ímpio fala, ela fica ali babando ali. Aí depois começa a falar de todo mundo, colocando culpa em todo mundo. Toma cuidado. Porque, olha, os que andam segundo o conselho de Deus, da palavra de Deus, são comparados com uma árvore frutífera, que tem a sua raiz, né, na beira lá do ribeiro. Os frutos dá no tempo. Quando chega a época daquela árvore dar fruto, ela dá fruto. As folhas daquela árvore são verdes. Mas aquele que anda segundo o conselho do ímpio é como uma árvore plantada lá no deserto, lá no sertão da Bahia, de Pernambuco, que o sol é quente, que não chove, que a terra é rachada, a raiz é seca. Chega a época de dar fruto, não dá fruto. A árvore está ali seca, morta, as folhas secas, nem folha tem mais, só aqueles galhos secos. Por quê? Porque é trazido por espiritual e a pessoa que se aconselha com o ímpio, e a pessoa que conta a vida dela e o problema para o ímpio, para aquele que não tem Deus na vida. Mas o Salmo está dizendo aqui, aleluia, no versículo 3, no versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Você tem que pegar a sua Bíblia e ler e meditar, não só ler, mas ler e meditar, de dia e de noite. Acorda de madrugada, quando tu estiver sem sono, preocupado com teus problemas, pega a tua Bíblia e lê, medita no que tu lê, aleluia, coloca em prática o que tu lê, ora, busca Deus, aleluia. Tenha o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite, aleluia. Pois se tu fizer assim, tu será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que fizer ele vai prosperar. Tu quer ser próspero, tu quer ser abençoado, te aconselha com teu pastor, te aconselha com os líderes espirituais da tua igreja, te aconselha com os presbíteros da tua igreja, com os anciões da tua igreja, com as irmãs do ciclo de oração da tua igreja, te aconselha com eles, medita na palavra, busca a palavra, porque Deus te chamou do meio dos ímpios, daqueles que não têm compromisso com Deus. Deus te chamou de lá, te tirou de lá, aleluia, então te colocou no meio do povo dele, da família dele, da igreja dele, aleluia. Agora te aconselha com ele. Não vai ser preciso Deus descer lá do céu e nem usar o ímpio para falar contigo, porque tu congrega numa igreja que tem um pastor, um homem de Deus, tem presbíteros, homens de Deus, tem irmãs do ciclo de oração, tem uma coordenadora, mulher de Deus, que Deus pode usar para falar contigo. Deus não é Deus de confusão e nem de bagunça. Então seja sábio, inteligente e abençoado em nome de Jesus. Amém.